Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E esse, na realidade, é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, tá? O de relacionamento tóxico foi o primeiro vídeo, então vocês relevem um pouquinho, tá bom? Que foi o primeiro vídeo, então tava um pouquinho com vergonha, né? Mas eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais e mais os vídeos, né? Vou trazer assuntos bem legais. O de hoje também é um assunto muito bom, né? O assunto de hoje, na realidade, eu vou fazer em 2 vídeos, né? Que é um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, né? Me ajudou bastante também. E todos os vídeos que eu faço, eu procuro, eu pesquiso, né, bem o assunto para poder estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Então esse eu achei um assunto muito bom, um assunto que muitas pessoas sofrem com isso. Eu também já sofri muito com esse assunto, e pesquisando esse assunto, na realidade eu descobri um outro lado dele, né? Um lado que eu nem conhecia, nem sabia que era um lado positivo, né? Então eu vou estar falando, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vou dar algumas dicas também aí, tá bom? Então, para começar, quem não for inscrito no canal já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, compartilha, comenta, que me ajuda bastante, tá bom? Pra gente poder crescer cada vez mais e mais o canal e eu poder trazer mais assuntos que vão ajudar vocês também, tá bom? Então vamos embora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje, tá? Eu vou falar sobre ciúmes. Então, eu pesquisei bastante, né? E fiz também baseado com várias experiências minhas também, né? No meu dia a dia. Mas o mais interessante é que eu pesquisando eu encontrei, né, com uma psicóloga muito bem conceituada, né, por sinal, e ela estava falando que esse sentimento, ciúmes, que ele é um sentimento bom, um sentimento positivo, quando ele é tratado normalmente, né? Então eu fiquei abismada, né? Porque eu falei, nossa, ciúmes, né? A gente procura se livrar dos ciúmes, né? Eu, durante muito tempo, eu procurei me livrar, não querer ter nem um pouquinho que fosse de ciúmes, né? Mas ela disse que não. Ela disse que o ciúmes, ele é um sentimento bom, né? Porque é você se preocupar com a outra pessoa, né? Você ter carinho pela outra pessoa, você ter medo de perder, né? Então, o ciúmes, ele é um sentimento bom. E o mais engraçado é que, assim, é um sentimento natural de todos, né? Então, hoje a gente vê que não só adulto tem ciúmes, né? Uma criança também. Uma criança, ela também tem ciúmes. Ciúmes do pai, ciúmes da mãe, ciúmes entre eles, ciúmes de alguma coisa que eles têm, seja um brinquedo, né? Então, eles têm ciúmes. E é bem engraçado, né? Que pode ter um ciúmes pequeno, um ciúmes inofensivo, vamos dizer assim, que seria um ciúmes normal. E aí a gente tem vários graus, né? Então eu aprendi, né, pesquisando e tudo mais, que tem 4 tipos de ciúmes. Eu nem imaginava que dentro dos ciúmes tinha 4 aí estágios, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro estágio é o normal mesmo, né? Então tem o normal, tem o estágio exagerado, então aqueles filmes que já é um pouquinho mais, né? Aí tem o obsessivo, que aí ele já entra num grau mais avançado, e o último que é o patológico, né? Então no vídeo de hoje eu vou estar falando 2, que seria o normal e o exagerado, né? Então o normal é muito interessante, né? Eu, durante 1 ano e meio, eu olhei, né, 2 crianças e eles tinham esses ciúmes entre eles comigo. Então, a menina, ela tem, né, 3 anos e ele 7 anos. Então, quando eu levava eles para a escola, de manhã eu levava a menor, que ela fica ainda na creche, né?
ela ficou o dia todo, e eu levava somente à tarde, porque ele estudava tarde. E aí os dias que estava chovendo, ou que ela ficava doente, ou que não tinha aula, eu ficava com eles o dia todo. Então ela automaticamente ficava comigo o dia todo. E o irmão dela não gostava. Ele falava, não, você não vai ficar? Por que essa menina chata tem que ficar junto com a gente? Eu quero brincar sozinho com você. Eu não quero que ela esteja junto. Então ele tinha muitos ciúmes. Isso era alguma das coisas. A gente ia a pé para a escola, então quando a gente descia, né, conversando lá no condomínio, ela começava a cantar musiquinhas, vamos lá, canta comigo, e a gente descia cantando, brincando, e ele não gostava. Aí ele começava a cantar, começava a querer chamar atenção para ele, né? Mas nada que ele fosse agredir a irmã dele, ou que ele fosse, né, era um ciúmes normal, né? Um ciúmes de que ele gostava de mim, de que ele queria atenção para ele, né? De que ele queria que eu brincasse somente com ele, que eu desse atenção somente para ele. Então, o ciúmes normal é isso, é a gente sentir ciúmes da outra pessoa, né? Querer cuidar, e às vezes acontece, né? Adulto, principalmente, a gente, né, tem ciúmes do nosso marido quando a gente vai num determinado lugar, e aí você percebe que alguém tá olhando, ou o jeito como a pessoa cumprimenta, então você sente ciúmes. Isso é normal, isso não é um ciúmes onde a gente precise se preocupar, né? É normal a gente sentir esse tipo de ciúmes, né, com relação ao nosso esposo. Nada que você vai perder a sua paz, né? Nada que você vá brigar, né? Então, o ciúmes normal, ele não prejudica ninguém. Ele é bem tranquilo, bem sossegado, né? Então, eu fiquei abismada quando essa psicóloga falou que era um sentimento bom. E eu comecei a pensar, eu falei, realmente, né? Um sentimento de preocupação, um sentimento de, não é nem preocupação, de cuidado com a pessoa. E é gostoso você perceber que a outra pessoa está se preocupando com você, né? Que a outra pessoa tem medo de perder. Então, a gente só tem medo de perder algo bom, né? Se fosse uma coisa ruim, a gente não teria nenhum problema em perder. É que nem eu dei o exemplo de crianças, né? Que tem aquele medo de perder, aquela preocupação com brinquedos, né? Então, a gente é a mesma coisa, né? Quando você gosta muito de algo, então você tem medo de perder, então é porque é bom aquilo, né? Te faz bem. Então, esse é o ciúmes normal, né? Aí o ciúmes exagerado que eles falam, né? Vamos dizer assim, poderia ser até um ciúmes um pouquinho doentio, né? Aí ele já tá num outro nível, né? Um nível que ele já começa a te prejudicar um pouco, né? Então você já começa a ter algumas atitudes e algumas reações já um pouco mais além do que deveria ser, né? E eu pesquisando na internet, e aí eu vi um caso, que esse caso ele virou um caso de polícia mesmo, né? Então foi um caso mais assim dessa mulher. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é complicado, né? É um pouquinho complicado. Esse caso, um rapaz de 30 anos, né, que ele contou, né, relatou que ele foi mantido durante 3 dias em cárcere privado dentro da casa dele pela esposa dele. E a princípio, quando eu li a reportagem, eu confesso que eu dei muita risada. Eu achei muito engraçado, assim, sabe? Para ele deve ter sido desesperador. Imagina, né? Ele não saiu para trabalhar durante esses 3 dias. E não só isso, ela agrediu ele. Ela agrediu, rasgou a roupa dele. Então, assim, foi um ciúmes, a gente pode dizer, exagerado e doentio, né? Então, ele conta, né, quando ele conseguiu fugir, olha a situação. Depois de 3 dias, ele conseguiu pular o muro da casa dele, da residência dele,
conseguiu pular o muro, saiu correndo pedindo ajuda, né? Foi para a delegacia. E aí ele conta, né, que ela manteve ele 3 dias lá, que ela agrediu ele, que ela, por supostas traições. Então, quando eu li aquilo, né, eu falei, gente, é muito preocupante, né, o que a nossa mente faz com a gente, porque eram supostas traições. Então, na realidade, naquele momento, ela não tinha certeza que ele havia traído ela. Ela não tinha certeza, mas ela ficou num grau tão grande, né, num ciúmes tão doentio, que na cabeça dela, ela prendendo ele ali, ela ia evitar que ele de repente fosse se encontrar com essa mulher, né, que ela achou que ele estava traindo ela. E então aí ela fez isso daí. Ela manteve ele lá. E quando ela foi chamada na delegacia, né, ela foi chamada lá, e aí ela falou, ela não se negou, ela falou, eu agredi mesmo ele, eu agredi meu marido. Ela só negou que ela havia mantido ele em cárcere privado. Isso ela falou que ela não tinha, mas é claro que sim, porque ele teve que pular um muro para ir para a delegacia, então ele estava mesmo preso lá dentro. E então, assim, essa história, ao mesmo tempo que é uma história engraçada, né, a gente fala, nossa, que ponto chega, né? É uma história de se pensar, né? Porque, como eu falei, o ciúmes, ele tem várias etapas, né? Então, quando ele já passa daquela parte de simplesmente você tá com ciúmes porque alguém deu uma olhadinha pro seu marido, ou porque deu um sorrisinho e ali ficou, e aquilo não perturbou a sua mente, tá tudo bem, tá tudo certo. Você, de repente, até deu uma brincadinha lá com seu marido, né? Tirou um sarro e tá tudo certo. Você deixou por isso mesmo. Agora, quando já entra num estágio onde você já começa a já ter algumas atitudes, né, doentias, já começa a prejudicar a sua mente, né? Então você já tem que pensar um pouco mais, né? Pensar no que eu devo fazer, né? Eu preciso melhorar, né? Então já tá tirando a minha paz. E na realidade, assim, eu acho, não, eu tenho certeza que todas as mulheres, né, até mesmo eu, durante muito tempo, eu fiquei procurando essa paz. A gente precisa ter não só paz, como leveza no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, né, até mesmo no nosso namoro, né? Quando a gente começa já a se preocupar ao ponto de começar a mexer com a nossa mente, é muito complicado, né? Então a gente precisa ver, em primeiro lugar, o que está me deixando assim, para poder resolver. Então todo problema a gente tem que detectar o que está acontecendo para a gente poder arrumar, né? Então isso é em qualquer situação, né? Se tem algo quebrado e a gente quer consertar, a gente tem que, em primeiro lugar, saber o que quebrou, para a gente poder consertar depois. Não adianta eu desmontar tudo para tentar achar o problema, que muitas vezes eu não vou conseguir depois montar e aí que quebrou de vez, né? Então eu tenho que detectar, esse é o primeiro passo, né? O que está acontecendo, para me levar a ter esses pensamentos, né? E tem que ser algo baseado no que realmente está acontecendo, né? Muitas vezes, isso daí até eu vou falar em outros vídeos, muitas vezes a gente tem problema em fantasiar, que nem no caso dessa moça, ela não tinha certeza, né? De repente ela pode ter visto, né, ter visto alguma coisa e ela já fantasiou que o marido estava traindo, que o marido estava tendo um relacionamento com outra pessoa, né? Ainda ela coloca no plural, né? Supostos traições. Então, traições, não é nem uma traição, né? Então, ela já estava no estágio achando que ele estava traindo ela com um monte de mulheres, né? Então, às vezes a gente fantasia, né? Às vezes a gente imagina, a gente vê uma situação e a gente tá tão, né, num ciúmes tão doentio que a gente já fantasia uma história inteira,
né? E aí nos leva a atitudes que depois a gente vai se arrepender, né? Que nem ela agrediu ele, manteve ele, tudo. Eu tenho certeza que depois, quando ela voltou em si, ela deve ter se arrependido do que ela fez, né? E muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente, né, tem uma certa reação, certos ciúmes, que depois a gente se arrepende e fala, eu não deveria ter feito isso, né? Então, assim, a dica que eu dou hoje, né, com relação a se de repente você tiver no ciúmes exagerado, que você pare e pense, né, a situação hoje que eu tô tendo essa reação é real, né? Ou será que eu não tô imaginando? O que a gente imagina sem ter certeza, sem ter provas, né? Isso nos tortura mais do que se a gente vê mesmo e tiver a prova. Então a gente tem que começar a se policiar um pouquinho, né? A mexer com a nossa mente um pouco, entender um pouco a nossa mente, né? Nutrir ela de pensamentos bons, pensamentos positivos. Isso nos ajuda muito, né? Quando a gente começar a pensar em algo ruim, em algo que vai tirar a nossa paz, meu marido não quer me atender, não atende o celular, ou não fala comigo no celular porque ele deve estar com outra. Não, olha, ele não atende, meu marido não atende o celular porque ele está trabalhando, porque ele está com muito serviço. E isso vai ajudando a nossa mente a pensar, ele tá trabalhando e tá tudo certo, né? Então, esse é o ponto principal, né? Nutrir nossa mente com coisas boas. Isso já vai dar uma grande ajuda quando a gente tá num relacionamento, quando a gente tá tendo muitos ciúmes, né? Então, isso eu fiz e olha, até hoje eu faço, então me ajuda muito quando eu me vejo assim, tendo uns ciúmes, onde eu sei que vai tirar a minha paz, aonde eu vou ter um dia super ruim, então eu já começo a mudar o meu pensamento, né? Respiro fundo e mudo o meu pensamento, isso me ajuda muito. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu falei sobre esses dois tópicos, né? E aí no próximo vídeo eu vou falar os outros dois, que aí já são um pouco mais evoluídos, né? Outras etapas, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Novamente, se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Para poder me ajudar. E comentem bastante sobre o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem algum outro tipo de assunto, tá bom? Espero ter ajudado algumas pessoas, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!